Boa noite, Ludmila L. de Oliveira, que saúda o doutor Sérgio Thyssen. Boa noite, Jussara Marina Assis Adonis, Ludmila lá de Piraí do Sul, Paraná, Carla Valéria, Niterói, Dila Moreira, Patrícia Otaviano aqui, do Rio Grande do Norte, Rosemar Almeida, de Volta Redonda, Rio, Francisca Gil, boa noite, André Bessa, né? E boa noite, Carolina Fernandes, de Alegrete Rei, Rio Grande do Sul, o Recanto da Prece, boa noite, de Campo Grande, Mato Grosso, e boa noite às pessoas da retransmissão que estão nos assistindo, tais como do canal Rádio Portal da Luz, o Reviver Espírita, o Recanto da Prece, a Web Rádio Fraternidade, o Recanto Espírita, o Lar de José e a TV CE Cal. Boa noite. Então vamos ler uma mensagem preparatória, Anotações Espíritas, do livro Evangelho, estudado por Emmanuel, retirado, das cartas do Romano, capítulo 2, versículo 6. De todas as mensagens que provavelmente aguardas do além, nenhuma delas mais expressiva que a do Cristo no Evangelho. Ama e serve. Gente, isso foi coincidência, tá? Essa mensagem era para ter sido lida ontem. Aí, a de hoje eu li ontem e a de ontem estou lendo hoje. E eu não tinha visto essa estrutura. Coincidência, mas vamos adiante. O conhecimento superior é clarão que verte do mais alto para que te ilumines, clareando os caminhos por onde transites. Amar sem exigir, compreender sem condenar, cultivar o otimismo, no entanto, não crer que a verdade se erija em vitórias fáceis. Unge-te da confiança, contudo, sente raciocinando, para que não raciocine sem apoio no sentimento. Indiscutivelmente, o mal existe em forma de ignorância. No entanto, as vítimas do mal serão um dia recuperadas no bem eterno. Em todas as circunstâncias, particularmente naquelas que se enunciem no desfavor de teus interesses, deixa a caridade te inspire a benefício dos outros. Pensa na própria imortalidade e, acima de quaisquer patrimônios, prefere sempre o da consciência tranquila. Não permitas que o dia se escoe, sem que atendas, pelo menos, a um ato de bondade ou a breve aquisição de algum conhecimento nobilitante. Não levarás para o mundo espiritual nem as possibilidades materiais que usufruas e nem os títulos que te exornem o nome, mas sim a vida que levas, com todo o cortejo das imagens dignas ou menos dignas, felizes ou menos felizes que hajas criado. Por isso mesmo, no além, antes de conviveres com os outros, viverás contigo mesmo, em plena observância da lei, a cada um por suas obras. Devotados instrutores espirituais não apenas te amam e te protegem, todavia esperam também por teu aperfeiçoamento, a fim de que lhes expresses no mundo a mensagem de cooperação e de amor. Valoriza a tua permanência na terra e, cumprindo retamente todos os deveres que as circunstâncias te designam, faz o bem que possas. A vida eterna vibra em nós, agora. Movimente-se a terra em plenos céus. Hoje, o grande momento. Melhoremos-nos hoje e tudo ser-nos-á melhor amanhã. No livro, no Portal da Luz, da editora ID, capítulo 21. Então, vamos fazer uma breve prece e a dizer: agradecemos, Jesus, esse momento oportuno de esclarecermos mais os nossos raciocínios, compreendendo a função do conhecimento esclarece, tanto quanto o coração que acolhe, para que ambos possam nos dar bom ânimo e equilíbrio, aonde os dois extremos
vai ser como ponto de apoio e de prumo em nossas atitudes o bom senso através do nosso uso do livre-arbítrio. Se conosco, Senhor, abençoa o facilitador Dr. Sérgio Thyssen, para que o mesmo possa chegar a nossas cabeças, nossas mentes ao coração, e do coração subindo para a nossa mente, clarificando e dulcificando as nossas almas. Que assim seja. Bom, já está conosco o doutor Sérgio, vamos, sem delongas, colocá-lo lá no ar. Boa noite, doutor Sérgio, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos. Agradeço antecipadamente o convite para, neste sábado, nós estarmos juntos, tratando de uma temática que seja útil, uma vez melhor conhecida, útil a todos nós. Então, estou muito contente de conhecê-los, de poder privar com a presença de todos e que possamos fazer um bom trabalho, mas já com uma ressalva, e falarmos de medicina, de física, de espiritualidade no âmbito da saúde é tema para um seminário. Mas, talvez hoje, então, nós possamos ver alguns aspectos que sejam sementes de conhecimento para outros desdobramentos que, quem sabe, faremos juntos amanhã ou depois. Muito obrigado mais uma vez, viu, Laelton? Nós que agradecemos. Só para o pessoal situar de quem se trata, o doutor Sérgio Thyssen nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pelo menos a informação que eu tenho é que ele vive no Rio de Janeiro há muitos anos. O doutor Sérgio é médico desde 1977, clínico geral e cardiologista. Foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro. Médico da Unidade Coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, de 1989 até 2016. Coordenou cursos de extensão universitária por décadas em diversas áreas no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral de Ipanema, também do Ministério da Saúde. Bacharel em Física pela UFRJ, desde 1993, especialista em Física do Estado Sólido, Magnetismo e Supercondutividade. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB de 1975 a 1990. Dr. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Examine mais intensa biografia do nosso facilitador, que ele possa fazer uso do tempo que for necessário, que aí ele até perguntou, vai até meia-noite, só que eu esqueci de dar um detalhe para ele. Doutor Sérgio, é o seguinte, o senhor é espírito imortal e a gente tem a eternidade, vamos ver qual dos dois que ganha. Doutor Sérgio, fique à vontade, no momento que o senhor perceber que não, eu me dou satisfeito, senti que apresentou o conteúdo necessário, aí a gente pode abrir espaço para pergunta e resposta, caso haja. Tá bom? Fique à vontade, doutor Sérgio. Obrigado. Nós vamos, então, lembrando que, na verdade, são temas integrados, mas que, quando vistos isoladamente, são verdadeiras grandes ciências, não é? Mas eu gostaria de começar lembrando com os amigos espíritas, espiritualistas, ou de quaisquer crenças, ou, eventualmente, sem uma dedicação a qualquer uma delas, sobre a Terra, para nós nos situarmos. Então, uma primeira ideia é nós nos lembrarmos sobre o planeta em que nós vivemos, e sobre essas questões que nós vamos ver hoje, pelo menos en passant, elas se referem
ao que nós conhecemos aqui na Terra. Mas nós aprendemos, desde o Livro dos Espíritos, que a Terra é um mundo de provas e de expiações. E hoje, melhor do que até em outras épocas, lamentavelmente, nós estamos constatando as dificuldades vividas por inúmeras pessoas e, quando nos enfronhamos através da mediunidade na realidade espiritual deste mundo de expiações e provas, o quanto essa humanidade é atrasada. Em que sentido? A Terra não é um exemplo de mundo. Então, a Terra pertence ao sistema solar. Nós poderíamos imaginar, como já vimos alguma referência, que a Terra é a que tem a humanidade mais limitada, atrasada espiritualmente de todo o sistema. Só que o sistema solar é o conjunto de planetas que gira no entorno do Sol. Uma estrela. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde o nosso sistema solar está incluso, nós temos, numa contabilidade atual, 200 bilhões de estrelas. Aproximadamente 1 trilhão de planetas. Vocês lembram da codificação espírita? Vocês lembram de Camille Flammarion sobre a pluralidade dos mundos habitados? Então, a imensa maioria dos corpos celestes de dimensões planetárias ou estelares possuem humanidades. E vejam, por um lado, tristemente, nós todos pertencemos há muitos milênios a este mundo, fazendo parte de uma grande família, mas cujos seus integrantes vêm apresentando ao longo da história dificuldades muito grandes. Quando vamos para Emmanuel, no livro Roteiro, há um capítulo desta obra linda, como todas as obras de Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier, sejam os livros de instrução, sejam os romances, não é? No livro Roteiro há um capítulo chamado O Grande Educandário, em que ele se refere à Terra como uma escola. Eu diria, ele não falou assim, mas uma escola bem primária. De tal maneira que é nesse capítulo, ele diz assim, somos 22 bilhões de humanos. Na contabilidade daquela época, havia 2 bilhões de encarnados. Então, 20 eram desencarnados. Hoje, décadas depois, nós temos 8 bilhões de encarnados nos 5 continentes habitados. Então, se a população geral não mudou muito, nós temos 8 bilhões do lado de cá, com 14 bilhões no mundo espiritual. Essa é uma noção que é importante que nós tenhamos, para nós conhecermos que mundo é este. Porque muitas pessoas, sobretudo as que não são espíritas, ou mesmo aquelas que o são, não se enfronham, vamos dizer, na realidade deste mundo de expiações e provas. De tal maneira que, conhecendo a realidade, é também um autoconhecimento. Uma questão do autoconhecimento é nós, cada um, se conhecer melhor. Suas tendências, suas inclinações boas ou mais, não é? Identificarmos as nossas tendências equivocadas, lembrando qual é a razão de ser, não é? De onde nós viemos, o que nós viemos fazer aqui? Progresso, libertação, do quê? Dos vícios morais, substituindo-os pelas virtudes do espírito imortal. De tal maneira que
fazendo parte do planeta Terra e tendo Jesus como governador do planeta, tendo inúmeros espíritos desta pleiade maravilhosa de colaboradores com ele, criaturas ou espíritos de primeira grandeza ou de primeira ordem, como está no Livro dos Espíritos, nós vamos ganhando um entendimento melhor sobre de onde nós viemos, do mundo espiritual. Claro, qualquer encarnado de qualquer época e de hoje é proveniente da erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra. Com que objetivo? Redenção, regeneração, libertação quanto aos vícios, progresso moral, espiritualização progressiva. O que é isto? Aonde quer que nós estejamos, seja qual for o país, a cidade, as circunstâncias, há um contexto regido pelo Cristo, que tem a ver com a psicosfera que dos céus vieram até nós, em uma luta quanto à psicosfera gerada por espíritos imperfeitos como nós, para que nos adiantemos espiritualmente. Então, se Emmanuel chamou isso aqui de educandário, ele nos colocou como a ideia de alunos, a ideia de aprendizes. Mas eu não me refiro, nem ele, eu queria, ao alfabeto, às questões escolares básicas de escolas primárias, secundárias, universitárias e assim por diante. O essencial não é isto. O essencial, claro, envolve a ciência universal. Um espírito lindo disse uma vez: filho, todos os filhos de Deus, em qualquer lugar do grande universo, portanto, indo para muito além da própria Terra, necessita evoluir em dois grandes aspectos: ciência universal e o outro, evolução moral, no sentido das virtudes, vinculadas à base de todas elas, que é o amor fraterno universal. Pensemos nisso, porque do contrário, o que tem acontecido na história do planeta? Nós estamos perdendo, desperdiçando oportunidades reencarnatórias valiosas. Por isso que a maioria dos que despertam no mundo espiritual após a morte e se dão conta do universo, se reencontram com pessoas com quem conviveram e se tornaram amigos, familiares, colegas ou desafetos, porque esse reencontro ele é inevitável, também olham para si, percebem as nuances do seu perispírito com, assim, desalinhos na tessitura perispirítica, causados pelo quê? Pelos nossos padrões mentais, pelas más escolhas, más decisões, dando espaço para sentimentos equivocados e, por consequência, escolhas mal sucedidas. E aí, qual é o sentimento da maioria? Qual é a expressão deles? Tristeza, arrependimento. Ah, se eu soubesse. Outra expressão muito típica. O que eu fui fazer da minha vida? Então, isso é muito delicado. Um dia podemos conversar algo sobre isto, do arrependimento à reparação. Isso é uma ciência que precisa ser trabalhada, porque enquanto a humanidade ignorar esses aspectos, a evolução de cada um vai continuando a ser muito
lenta, morosa. E enquanto esse progresso maior não vem, o que acontece? Sofrimento, privações, limitações, desconfortos, doenças. De onde vêm milhares de doenças em medicina? Milhares, tanto no campo da doença orgânica, exemplo, as neoplasias, o câncer, os tumores, as doenças cardiovasculares, os problemas neurológicos, reumatológicos, gastroenterológicos, as doenças infecciosas por vírus, bactérias, fungos, protozoários. De onde vem um sistema imunológico que não consegue fazer frente a esses micro-organismos? Existe uma área da medicina, para nós vermos outro dia, senão vai passar da meia-noite. Por exemplo, a psiconeuroimunoendocrinologia. Olha a integração das especialidades. E eu não posso deixar de comentar um outro drama incomensurável dessa humanidade, que são os transtornos mentais. Olha o que temos hoje em termos de ansiedade generalizada, problema de saúde pública de todos os países, a depressão moderada e grave com ideias suicidas. Olha a outra questão, que é, por exemplo, a dependência química. Isso é uma tragédia no mundo que nós vivemos. E nós não podemos deixar isso de lado. São inúmeras as substâncias químicas, desde uma ou outra um pouco mais leve ou menos preocupante, a coisas do fentanil, do crack, como que acometendo homens e mulheres, adultos e crianças do mundo inteiro até a morte. Milhões desencarnando em certos intervalos de tempo por causa, desde o álcool e do tabaco, que são drogas lícitas, a um conjunto de drogas ilícitas, que também envolve o que nós chamamos de, na dependência química, o tráfico de drogas, os interesses do materialismo cruel. Por trás dessas tendências humanas de se buscar as substâncias por uma razão ou por outra. As crianças que nós cuidamos com o autismo, o transtorno do espectro do autismo, nunca vimos isso. Esse é um tema para nós vermos, sem trabalharmos outro tema ao mesmo tempo. Transtorno do espectro do autismo ou transtornos mentais da infância, incluindo, por exemplo, o TDAH e outros. Criancinhas pequenas, numa questão kármica delicada e um crescimento exponencial do número de casos. Há 50 anos atrás, ninguém falava de autismo. Ninguém. Porque eram casos muito esporádicos. Hoje, é um crescimento ano a ano, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou na China, envolvendo as famílias que adoecem também, para poderem se dar conta da realidade e ajudar a acolher esses espíritos. Então, esse é um tema importante. Então, eu estou lembrando, né, que mundo é este e o quanto nós nos, como que, buscarmos uma ideia melhor do planeta como um grande hospital de almas. Emmanuel fala em grande educandário, mas várias vezes eu estive em reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, interagindo com colegas médicos desencarnados, muitos deles de importância histórica em relação à ciência médica no planeta Terra.
Então há uma dedicação maravilhosa da parte deles, mas há uma preocupação muito grande, não é? E como vamos ver hoje, talvez ainda, a importância da doutrina espírita em favor dos pacientes com problemas médicos sérios, biológicos, físicos ou na área da saúde mental, para que haja um progresso nessa área, porque são questões avassaladoras. Talvez vocês não tenham contato com muitas pessoas doentes, mas quem é médico está interagindo no mundo inteiro, procurando receber os pedidos de auxílio e numa abordagem de uma medicina espírita, em fronteira de mediunidade, medicina, física, juntarmos essas ciências em favor dos nossos pacientezinhos, sejam eles crianças ou adultos, sejam prematuros, sejam crianças na primeira infância, na segunda, sejam os idosos com os problemas da demência. Então, a ideia qual é? O tempo vai passando, a ciência médica vai evoluindo, mas existe uma ciência médica ainda dentro do paradigma materialista. O que é paradigma? É modelo, visão. Então, se a maioria dos médicos da Terra trabalham a questão dos doentes e das doenças do ponto de vista somente do corpo físico, nós estamos ainda quase que na Idade da Pedra. Por quê? Porque o corpo sofre, demonstra os mais variados, vamos dizer, as mais variadas alterações que dão ensejo aos mais diferentes diagnósticos. A úlcera péptica, o câncer de intestino, a esquizofrenia grave, o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca na fila do transplante cardíaco, a tuberculose pulmonar, a malária, o cólera, o ebola, a Covid-19. O que foi isto? Que, de certo modo, ainda é, porque o número de casos é muito grande. O problema no Brasil da dengue, da zika, da chikungunya. Então, tudo isso é importante que nós tenhamos, a par de uma visão materialista, uma visão espiritualista. Uma boa notícia para dividir com os amigos. Reparem uma coisa, para vocês verem o que é o progresso, né? Então, existe a ciência médica, que é do planeta inteiro. Existe a física, que é a ciência mãe. Como assim? A física é a mãe das ciências. Eu brinco dizendo que Deus é físico. Não tem como não ser. Então, hoje em dia, nós precisamos estudar melhor a física clássica e a física moderna. A física clássica, nós temos a mecânica, a cinemática, a dinâmica, a termodinâmica, a óptica. Nós temos uma subdivisão. Tudo isso é da física clássica, que nós também chamamos física newtoniana. Mas do 14 de dezembro de 1900 para cá, surgiu a física moderna. O que é a física moderna? Dois grandes aspectos, isolados ou em conjunto. Um deles, a mecânica quântica. É outro tema para depois. O outro aspecto, a teoria da relatividade. Relatividade com mecânica quântica é a física moderna, que revolucionou a ciência em geral, o conhecimento, o entendimento do próprio universo, revelando, além do macrocosmos, o infinitamente pequeno.
no campo das minudências da matéria e, eu diria, do espírito imortal. Então, tudo isto é para nós examinarmos com carinho. E se temos a visão espírita, tudo fica, vamos dizer assim, melhor compreendido e vamos ganhando elementos com esse conhecimento. E depois de um certo tempo do primeira etapa da física moderna, né, dos primeiros 25 anos, como as grandes mentes brilhantes que estiveram desenvolvendo e trazendo o progresso dessa física, não é? Que mudou a maneira de enxergar a realidade e tudo mais. Essa física, seja clássica, seja moderna, precisa ser conhecida. Porque no âmbito das atividades espirituais, mediúnicas, é bom que tenhamos pelo menos um conhecimento básico das leis que regem o universo de Deus. A nossa condição no planeta Terra, nas galáxias, nos conglomerados galácticos, nas muralhas de galáxias. Então, a própria ideia de Deus Criador e da criação, ela ganha luzes maravilhosas quando nós adentramos essas questões. Então, se eu tenho, para vocês me acompanharem o raciocínio, para vocês terem uma ideia da medicina mudando agora de umas décadas para cá. Se eu entro num site que é o mais importante site de medicina do planeta Terra, que tem a ver com o NIH, National Institute of Health, Estados Unidos, mas que engloba a ciência médica do planeta inteiro. Se eu entro no PubMed, de publicações em medicina, olha a curiosidade. Se eu ponho uma palavra-chave procurando pesquisas, eu ponho, por exemplo, o site é de medicina, ciência médica pura. Eu ponho spirituality. Eu tenho 28 mil pesquisas para estudar. Querem ver? Mais bonito ainda. Isso é tema para um seminário, como eu tinha comentado antes. Se eu coloco a palavra prayer, que significa prece, oração, eu tenho 80 mil artigos. Colegas da Índia, da China, da Coreia do Sul, do Canadá, da Argentina, do Brasil, da Austrália, do Sudão, do Marrocos, publicando pesquisas sérias, porque se a pesquisa não é séria, não entra nesse site. Vocês entendem? Então, se eu coloco forgiveness, perdão em medicina, eu tenho 30 mil artigos. O que significa isso? Um progresso da ciência médica que acompanha o progresso da humanidade pelo esforço de trabalhadores nessa fronteira ciência médica, ciência e espiritualidade, em prol do progresso. Mas se você tem a doutrina espírita, você tem, de uma maneira muito simples, lógica, direta, conhecimentos que te permitam você agir, funcionar, dedicar-se aos que estão sofrendo. Tenham eles qualquer diagnóstico, especialmente de um problema clínico ou psiquiátrico mais sério. Por quê? Porque o corpo físico recebe os efeitos do que já desalinhou o perispírito. Se você vai para o livro Pensamento e Vida, Emmanuel de novo,
há um capítulo chamado A Humildade. E aí ele trabalha o orgulho, que é a antítese da humildade. E o que Emmanuel diz ali? Ele diz que o orgulho, que é um item da tríade devastadora, do ponto de vista moral, o orgulho altera o perispírito, desalinha, desarranja, desestrutura, na medida em que ele é mais intenso e prolongado, numa vida, no conjunto de várias vidas, da nossa história longa aqui na Terra, nós que viemos para evoluirmos e nos livrarmos da tríade devastadora. O que é isso? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, e eu ainda lembro, a indiferença, a ingratidão e alguns outros aspectos. Só por aí já é outro convite para um estudo à parte. No sentido de que tríade devastadora é a raiz dos nossos males. Vejam orgulho, egoísmo e vaidade na política, na religião e até na ciência. Olha quando você enxerga tudo isto, que são os elementos do conhecimento atingidos pela tríade. Quais são os resultados? Estagnação moral. Prejuízos da saúde humana, tanto da saúde mental como da saúde orgânica. Por quê? Porque tudo começa na mente espiritual, na essência dos filhos de Deus, na alma imortal, no espírito eterno. Tanto isso é válido para os encarnados, que somos 8 bilhões, como para quem vive do outro lado. Como é que é a vida no mundo espiritual? Ela reflete quase uma indigência moral. Quais são as zonas mais populosas ou as esferas mais populosas no mundo espiritual ou na erraticidade? Se nós ficamos muito impactados com aquela região onde André Luiz foi viver quando desencarnou por um punhado de anos, antes de ser conduzido para um hospital de nosso lar, aquilo ali é um umbral inferior, mas é umbral. Mas para baixo do umbral eu tenho as trevas. Para baixo das trevas eu tenho as zonas abissais, que são as mais numerosas, denotando o quê? As condições desse mundo e do quanto nós precisamos estudar tudo isso. O quanto nós precisamos olhar para dentro, verificando as dificuldades do nosso dia a dia. O que nós pensamos, o que nós ansiamos, o que buscamos no dia a dia, durante toda essa existência. Sabe lá o que fazíamos no mesmo sentido em vidas anteriores? Então, saúde, que é nosso tema hoje, é um conjunto da saúde física, biológica, da saúde moral, social e, pela Organização Mundial da Saúde hoje em dia, um importante componente espiritual. E eu até diria, é claro que a saúde do corpo importa muito para qualquer um de nós. Claro, mas eu preciso entender as raízes. Por que tantas patologias? E a medicina não sabe de onde vem. Querem ver 2 exemplos? Diabetes mellitus. É uma pandemia mundial.
O Brasil tem 200 milhões, um pouquinho mais de habitantes. 8% de diabéticos. Sabemos muito sobre essa doença. A insulina, o pâncreas, as ilhotas de Langerhans, a importância do reconhecimento, diagnóstico precoce, tratamento, o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas ninguém sabe de onde vem. Como assim? Não sabe. Outro problema que é mundial, a hipertensão arterial sistêmica. Quantos de vocês são hipertensos? Tomam um remedinho todos os dias. Para quê? Para controlar a pressão arterial. Porque se não controlar, ela fica muito alta e vai gerando comorbidades. Prejuízos sérios com o tempo. De onde vem a pressão alta? Ninguém sabe. Por quê? Porque ainda não tínhamos elementos para estudarmos o perispírito. E não estudando o perispírito, onde temos a chave de uma nova e definitiva medicina para o planeta Terra, nós ficamos lidando com sinais e sintomas. Uma medicina de efeitos. Por quê? Porque as origens são desconhecidas. Por quê? Por causa do paradigma materialista. Então, o que eu comentei do NIH, do PubMed, é no sentido de que temos aí, no campo da ciência médica, o paradigma novo, que é o paradigma espiritualista. Ele vem revolucionar não só a medicina, a vida humana, mas, como aqui é um grande hospital, tudo que houver de progresso na medicina contemporânea para o grande futuro, tudo isto é algo esperado e tem a ver com uma esfera para cima. Eu tinha comentado as esferas para baixo. Para cima, umbral superior, como a colônia Nosso Lar, e milhares de colônias no entorno da Terra. Mas então, o que tem de melhor, além de colônias do tipo Nosso Lar, com Veneranda, com Narcisa, com os instrutores que André Luiz conheceu? Vocês lembram quando André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde com o que ele sabia. Leiam de novo. Isso está, se não me falha a memória, em Os Mensageiros, o segundo livro da série. Agora, para cima, arte, cultura e ciência. Uma esfera maravilhosa. Mais alta que esta, a do amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Esse é um tema. Que tema é esse? A realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, ou, como um livro publicado pela FEB, As 7 Esferas da Terra. É uma leitura obrigatória. Por quê? Autoconhecimento. Nós temos que nos conhecermos melhor, mas conhecer a realidade do mundo nos ajuda em todas as nuances do progresso individual e coletivo. Então, reparem, a física, ela é a mãe das ciências, de tal maneira que seja alguma coisa da clássica, seja alguma coisa da mecânica quântica, da teoria da relatividade, eu vou compreender melhor coisas extraordinárias da vida do universo. Então, é preciso uma dedicação gradativa a isto. Por exemplo, eu me formei em medicina já tem um tempinho, não é? Trabalho até hoje na área da medicina, fui professor o tempo todo, desde muito jovem, né?
E no âmbito das reuniões mediúnicas, eu me formei em 77 e quando de reuniões para tratamento de casos individualmente, nessa fronteira ciência espírita. Qual é a ciência espírita? Mediunidade. E os recursos para ajudar os doentes, eu senti necessidade de estudar física. Procurei reingressar na universidade. O professor de graduação nunca entendeu que um médico, já professor, quisesse entrar para estudar física. Eu até comentei um pouquinho com ele, mas ele não entendeu. Ele chegou para mim e disse assim: seu Sérgio, você quer estudar o quê? Uma disciplina, uma matéria ou outra, por causa do seu mestrado em cardiologia? Aí eu falei: não, eu queria estudar tudo. Quando eu disse isso, eu vi nos olhos dele, ele ficou sem entender. E aí ele falou: olha, então você vai fazer uma prova, você se prepare, porque todo aluno que quer reingressar não precisa fazer vestibular ou Enem, mas também não pode entrar qualquer um. Você tem que demonstrar noções básicas de física. Aí eu me preparei, não lembrava de quase nada, porque era lá do antigo 2º grau, não é? Do pré-vestibular de medicina, algo antigo na nossa história. E aí me preparei e fui muito bem aprovado, aliás, e fui estudar aí 6 anos seguidos, já com 2 filhos em Porto Alegre, né? Depois vieram mais 4, eu tenho 6 filhos, e eu era da idade dos professores, e os meus colegas alunos eram da idade dos meus filhos. Eu era o tio, entende? Para esses alunos, coleguinhas de sala de aula. Eu estou comentando essas histórias porque, sendo a ciência mãe, nós temos que usar a nossa motivação e o nosso tempo e a nossa energia adquirindo conhecimentos novos. Por que eu fui buscar? Por causa da fronteira, mediunidade, magnetismo, doutrina espírita, terapêuticas a serem desenvolvidas com base na doutrina espírita de Allan Kardec, ou dito de outra forma, dos espíritos da codificação, do espírito de verdade. Então, há um entrelaçamento entre essas ciências. Nós dividimos essas múltiplas ciências, biologia, psicologia, arquitetura, não é? Letras, tudo isso é ciência universitária, não é? Mas nós vemos essa fronteira tríplice: medicina, espiritualidade e física, sobretudo a moderna, como um tesouro instrumental de uma nova medicina. E como o que mais nós temos na Terra, que na verdade é um grande hospital, quem não está doente não vem para cá. Existem bilhões de mundos. Só o universo observável, que é uma expressão da astronomia, são 70 septilhões de estrelas. Olha como nós somos pequeninos. Olha como nós somos aprendizes de tudo. Podemos ter entusiasmo em alguma área ou outra do conhecimento, mas nunca deixemos a humildade de lado. Somos muito pequeninos. E quanto mais conhecimento, vamos nos tornando ou buscando a simplicidade.
Quando estudamos essa fronteira, lembramos de Jesus de Nazaré, o médico sublime, o governador, modelo e guia. E o que nós aprendemos com ele? Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento, de uma maneira geral, agora muito melhor conhecido pelas luzes do Consolador. O Consolador prometido, que é a doutrina espírita, é promessa de Jesus. Então, quando ele trabalhava e dizia para nós a vigilância e a oração, aos apóstolos ele dizia isso, que eram espíritos muito adiantados, escolhidos por ele. Quando ele trabalhava o perdão das ofensas, quando ele nos adiantava sobre a importância da fraternidade universal, do amor a todas as criaturas, humanas, subhumanas, aos espíritos, à natureza, ao universo. Ele estava nos dando como que a bússola divina para o aperfeiçoamento de cada um. Com vistas a quê? A chegarmos, como ele também dizia, ao reino de Deus. Ele não disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Mas ele foi nos dando elementos para que nós fôssemos entendendo esse processo evolutivo e não perdêssemos mais tantas vezes e oportunidades que deixamos para trás na longa escolaridade de cada um de nós na escola, no educandário, sobre o qual Emmanuel nos alertou. Então, tudo isso são aspectos gerais, e eu diria para vocês com muito carinho que qualquer um deles, amanhã ou depois, nós podemos aprofundar. Por quê? Todos eles são passíveis de aprofundamento. Tudo está nos esperando. Então, meus amigos, como agora já são quase 9 horas da noite, não é? No horário de Brasília, quem sabe nós ficamos agora um pouquinho mais em silêncio e se alguém tiver algum comentário, alguma indagação, não é? Trouxer alguma questão, não é? Teremos tempo para abordá-las como vocês desejarem, tá bom? Então eu passo de volta a palavra do nosso anfitrião. O meu microfone está desligado, desculpe. A gente vê muito material sobre medicina e espiritualidade, mas parece tudo muito restrito aos médicos. Não é hora de parar de falar em medicina e espiritualidade e falar em saúde e espiritualidade? Aí ela continua no outro texto. Envolver enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais de saúde? Muito bem, Patrícia, boa noite. Olha, você tem toda a razão. Quando nós aqui estamos falando de medicina e espiritualidade, o sentido é exatamente esse que você trouxe, não é? E que talvez a palavra mais apropriada fosse saúde e não medicina. Mas como na medicina nós temos, assim, certas pesquisas, nós temos aspectos que são como se fosse uma locomotiva, eu diria, de todo um trem transitando no caminho do progresso. Em geral, foram como que os colegas médicos que estiveram adiante nesse processo da ciência ligado à saúde. Mas você trouxe muito bem, não é? Por exemplo, num hospital,
Os médicos sempre trabalham com os demais colegas da área da saúde. Como é que você vai ver uma unidade de terapia intensiva ou uma emergência aberta ao público, portanto, sem os demais colegas todos? Então, é uma carência de todos os profissionais de saúde. De tal maneira que, concordando com você, não é? O convite ao estudo é para todo mundo. No mundo espiritual, nós conhecemos tantos médicos, tantas enfermeiras e enfermeiros, tantos daqueles que se dedicaram à psiquiatria, à psicologia, uma ciência à parte, psiquiatria, uma área da medicina, de tal maneira que tudo importa. E se nós pensarmos bem, Patrícia, importa que todas as ciências se dediquem a isso. Você já imaginou física e espiritualidade? Nós vamos ficar até meia-noite, porque tem aí já elementos lindos, de tal maneira que, na medida que físicos notáveis tiverem uma noção da espiritualidade, compreendendo o Criador, a criação, os mundos, a astronomia, a astrofísica, a física clássica e a física moderna, toda a humanidade vai progredindo. Então, é mais ou menos por aí. A sua observação é totalmente pertinente, eu agradeço por ela. Dr. Rosimar Almeida, de Volta Redonda do Rio, faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber sobre as causas dessas doenças citadas. Fiquei em dúvida. Obrigada. Muito bem, Rosemar, eu citei diabetes e hipertensão arterial, mas o câncer, as neoplasias, os tumores, as doenças mais sérias, inflamatórias do tubo digestivo, as doenças respiratórias, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica, os problemas tireoidianos, os problemas ginecológicos, tudo isso tem causa espiritual e varia de pessoa para pessoa. Tudo isso é uma herança de nós mesmos para conosco. As raízes de todos os males, independente de diabetes e pressão alta, que são centenas de milhões no mundo, só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, 2019, Organização Mundial da Saúde, nós tínhamos um suicídio no planeta a cada 40 segundos. Veio a pandemia, 2023, um suicídio a cada 30 segundos. Isso é um aumento de 25%. Isso é uma tragédia. Querem ver outra tragédia, a maior de todas? Além da violência, das guerras que nós temos hoje, apesar de tanto progresso intelectual, são os abortos induzidos. Nós estamos no dia 23 de março, nós já tivemos 14 milhões de abortos do 1º de janeiro até hoje. Tudo isso gera consequências que são dramáticas para as vítimas e para os autores. De tal maneira que, por trás de depressões, por trás de síndromes de ansiedade generalizada, esquizofrenia e outros problemas já no mundo orgânico, nós vamos ver o que foi feito em vidas anteriores. Por isso que nós temos verdadeiras pandemias de doenças por todo lado. Por quê? A humanidade toda é enferma. Ah, mas eu fiz exames de um check-up, não é? Fiz exames de sangue, fiz ressonância, pedi eletroencefalo, eletrocardiograma, ultrassonografia abdominal e pélvica.
e os resultados foram muito bons. Ah, mamografia também. Ótimo, graças a Deus. Pode viver essa vida muito bem, sem maiores problemas na área da saúde. Mas também, daqui a 2 anos, pode estar sendo necessário o atendimento no Instituto de Oncologia. Por quê? Por descobrir um tumor avançado com metástases. Por quê? Porque uma coisa são exames que mostram que o corpo está bem. Mas como está o perispírito? Se temos um médium preparado com uma vidência para isso, ele vai te dizer. Mas tem que haver capacitação. Agora, uma boa notícia que eu vou dividir com vocês. Pela importância do perispírito, daqui a 22 anos, nós vamos ter uma ressonância nuclear, magnética, que vai enxergar o perispírito de todo mundo. E aí você já imaginou o pediatra, por uma questão de consenso mundial, toda criança com 10 anos de idade vai fazer essa ressonância. Ó, esse aqui tem um perispírito ótimo. Olha esse aqui, não tem nada clinicamente, nada. Mas olha o perispírito dele ou dela. E aí você vai trabalhar, essa é uma fronteira, medicina, magnetismo, lembra? Ressonância magnética. Você vai juntar isso tudo. De onde veio a ressonância? Da física moderna. Juntar em que sentido? Olha, o seu filho, ele tem aí uma predisposição para, em alguma ocasião dessa encarnação, vir a ter uma doença mais grave. Ah, então, doutor, o que o senhor indica? Olha, peça para ele fazer a evangelização espírita da infância numa casa espírita, dê a ele livros infantis espíritas, dialogue sobre valores espirituais, peça para ele receber o passe, ingerir a água fluidificada, e daqui a 3 anos fazemos uma outra ressonância. Vocês já viram que coisa linda, gente? Essa é a medicina mais preventiva que há. Por quê? Passamos a reconhecer cientificamente algo que não foi o Espiritismo que trouxe, mas o Espiritismo trouxe de uma maneira muito clara, simples, objetiva, que nós somos alma, perispírito e corpo quando encarnados. E que todo mundo tem perispírito na Terra. E que ali está a matriz das doenças. Seminário, meu amigo. Vamos fazer. Vamos abrir a agenda com o senhor já já. A Rosimar, doutor, ela foca agora a doença que ela queria que o senhor esclarecesse. Era sobre o autismo e TDAH. Eu não sei, TDAH não. TDAH, né? Pronto. Qual seria a causa, no caso dela? Olha, dramas espirituais muito sérios. É claro, minha irmã, existe autismo níveis 1, 2 e 3. Nível 1 já é algo que merece todas as atenções, mas os níveis 2 e 3 merecem mais ainda. Se você levar esse caso e nós aqui abrirmos, nós vamos encontrar questões muito sérias. O autismo também é um transtorno mental muito sério e de natureza kármica. Onde é que está a origem? Dramas com sofrimento coletivo em vidas anteriores. Sempre pensemos assim, não é só na questão do TDAH, do autismo, da depressão, da esquizofrenia, da dependência, do câncer. Em geral, doença, transtorno é consequência de, é efeito de
as causas não são alcançáveis, a não ser na casa espírita. Em reuniões mediúnicas sérias, com uma capacitação para isso. Então, nós encontramos dramas coletivos muito delicados, ligados a uma série de diagnósticos em medicina. E não é diferente em relação ao autismo. Quanto mais grave ele é, se associado a convulsões, se associado a dificuldades no campo do desenvolvimento mental, mais sérias foram as questões que o pacientezinho querido de hoje se envolveu. Quando você cuida do que ficou para trás, o paciente melhora, sempre. É o antes e o depois, dependendo da equipe que está trabalhando nesse sentido. Não é qualquer equipe que vai alcançar os melhores resultados, seja a equipe encarnada, seja muito mais a equipe desencarnada, porque há equipes e equipes. Todas são boas, todas ajudam, mas para resultados melhores nós temos que trabalhar mais tempo, estudarmos mais. E essas respostas, como eu digo, o antes e o depois, nós temos levado a contribuição da Casa Espírita, das reuniões mediúnicas, aos congressos mundiais de psiquiatria, o mais alto fórum da psiquiatria mundial. E aí eu mostro para os colegas, em Lisboa, agosto de 2019, Congresso Mundial de Psiquiatria, pela Associação Mundial de Psiquiatria, tinham 6.000 colegas na área da saúde mental. Em Viena, agora, em 2023, 6.000 colegas na área da saúde mental. E eles olham, que é isso? Vem um médico de longe para falar de mundo espiritual, de medicina, de mediunidade, de lei de causa e efeito, de Kardec e de Chico Xavier. Tudo é novo para eles. Então, a responsabilidade de quem conheceu um pouquinho dentro desse aprendizado é muito grande. Se puseram ao nosso alcance, se puseram nas nossas mãozinhas. Dediquemo-nos à vida por isso. A Carolina Fernandes, não sei se ainda pode fazer, o senhor pode responder. Doutor Sérgio, gostaria que o senhor comentasse por que tantos jovens se envolvendo em drogadização. Seria tudo espiritual? Olha, a pergunta, Carolina, é muito boa. Repare o seguinte, lembra que eu comentei que nos tempos que Emmanuel, por exemplo, escreveu o livro Roteiro, nós tínhamos 2 bilhões, hoje temos 8. No mundo espiritual de hoje, nós temos 14 bi humanos. Então, uma parte lá de 1949, 1943, grande, reencarnou. Mas de onde vieram os que reencarnaram de lá para cá? De que esferas? Você acredita, Carolina, que a maioria tenha vindo da esfera do amor fraterno universal? Da esfera da arte, da cultura e da ciência? Não. Vieram de onde? Um umbralzinho inferior e muitos das trevas. E um que outro das zonas abissais. Qual o resultado? Eles são presidentes da república de certos países, gerando a guerra, invadindo outros países. Hoje, enquanto nós estamos aqui, milhares de vítimas na faixa de Gaza, 12.000 na Ucrânia, um sem número no Sudão,
no Iêmen. Olha o drama dos irmãos haitianos. E a dependência química tem a ver com isso. Espíritos fragilizados pelos seus erros, pela sua falta de progresso, se tornando suscetíveis, assim, frágeis psiquicamente. Aí vem alguém, sugere uma bebida, uma droga, uma substância, acaba gerando a adição. Vem o tráfico de drogas fomentando isso tudo, porque isso enriquece essa parte da população. Quem são esses? Espíritos das trevas. Não adianta, nós podemos ter uma visão do olhar humano convencional. Também são pessoas quaisquer, não são. E esses espíritos empedernidos no crime. Isso é de milênios. E estão tendo uma derradeira oportunidade. Jesus não disse que era preciso que o joio crescesse enfeixado ao trigo? Mas os que permanecerem como joio viverão os rudes degredos reeducativos que fazem jus. Leiam o capítulo 18 do livro A Gênese. Vocês vão ver isso. Os tempos são chegados, a geração nova. E vocês vão ver como que se começou a falar de transição. Foi Kardec. É muito falado hoje, mas ninguém de hoje começou esse tema. Foi o próprio Allan Kardec e os espíritos da codificação. E aí você vai entender por que tantas misérias, tantas guerras, tanto suicídio, tanta dependência química, tantos abortos, aos milhões, maculando de sofrimento a humanidade inteira. Não, pode falar, desculpe, eu tenho interrompido o senhor. Não. Eu já tinha completado o pensamento, eu acho. Doutor Sérgio, o senhor falou do perispírito, e aí me veio uma pergunta. A doença, são duas perguntas, de certa forma. A doença existe no espírito, e essa doença, poderíamos dizer filosoficamente, é a desarmonização do espírito perante a lei divina? Claro. A verdadeira origem é na alma imortal para os encarnados, o que significa o mesmo para os espíritos dos desencarnados. E todo mundo tem perispírito. Os vivos e os mortos, os daqui e os do além. Por isso que o perispírito é a chave. Porque ele mostra, ele revela o conjunto dos efeitos das nossas imperfeições multimilenares. Tudo está gravado. Mas a origem é, por exemplo, o próprio perispírito, com a evolução moral, ele vai se desmaterializando. Ele vai perdendo, por exemplo, a estrutura do astral. Mas o que sobra? A essência, que é alma ou espírito. Ok. Quem contraria as leis de Deus, quem contrariou, foi o espírito, a alma. E o perispírito sofre as consequências. A última pergunta aqui é, para a gente finalizar, a fibromialgia é uma doença espiritual? Claro. Claro que é. É uma doença mais ou menos recente, que vem sendo estudada, ela era desconhecida, o número de casos aumentou, mas quando a fibromialgia é relevante, assim, as dores, o desconforto é mais intenso e mais generalizado,
Se você abrir numa reunião mediúnica com a competência para isso, o preparo que eu digo, você vai encontrar aspectos espirituais nítidos. Muitas vezes são encarnados, mas cuja alma é prisioneira do outro lado. Está algo desdobrada e completamente contida por questões evolutivas, por erros. E aí essa contenção, ela é forçosa, e isso depois se transmite para o corpo, na forma de dores. Ok. Se você cuidar adequadamente, o paciente é libertado, vai receber o passe, a água fluidificada, e se for algo do que foi atendido nessa reunião, a melhora é nítida e em curto espaço de tempo. Certo. Já estamos no avançado da hora para descansar o senhor. Agora eu pediria só um instantinho do senhor para a gente fazer uma divulgação, depois retornar para o senhor, para o doutor, para o senhor fazer as considerações finais. Gente, amanhã nós temos como de mensagem de live o nosso irmão Marcos de Mário. Ele fala assim: além das aparências, histórias e reflexões para entender a vida. Domingo às 20 horas. Segunda-feira, nós vamos ter a nossa irmã Juliana Cavalcante. O que Jesus disse e o que Jesus não disse. É antropóloga, estudiosa, tem pós-graduação, doutora na área do cristianismo. Ok? E aí a gente tem a divulgação do evento na nossa FERN. Oi, pessoal, estou passando aqui para convidar vocês para a nossa conferência Espírita do Rio Grande do Norte, que será realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2024, no Teatro Riachuelo. O nosso tema, As Dores do Mundo e o Evangelho Consolador. Você é nosso convidado. E temos por último... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pois bem, o seminário, o SEMI, promovido pela Estação de Livros, que tem como slogan Ler para Viver, Ler para Saber, Saber para Viver. Os recursos que, porventura, venham dar resultado positivo, será distribuído para 4 instituições. O NEEL, o Grupo o Reviver, né, e o Grupo do Estudo Irmã Caritas e o Balé da Ralé. É uma instituição, uma ONG, onde uma jovem que é formada em balé pela Universidade Federal aqui do nosso estado toma conta de 270 crianças. Então, essa receita, se der receita, o resultado positivo vai ser distribuído para essas 4 instituições, tá bom? Suas considerações finais, doutor. Nós vamos chamá-lo para fazer seminário, viu? E várias palestras de live. Se prepare. Muito bem, conte comigo, viu? Eu agradeço de novo a sua presença, a presença de amigos de Natal, do Nordeste, do Brasil, como um todo, que nós possamos ir nos encontrando outras vezes, trocando ideias e buscando esses conhecimentos que nos ajudam na nossa caminhada. Que vocês tenham um bom domingo amanhã,
e que possamos nos rever em breve. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, tenha uma boa noite, bom final de semana para o senhor. Muita paz para todos. Que Jesus abençoe a todos. Tchau. Tchau.